Quero falar sobre a fé de uma mãe que não desiste. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia ali em Mateus capítulo 15, nós vamos ler do versículos 21 ao 28, porque onde há uma mãe em oração, sempre haverá esperança. Amém, mães? Mateus 15, do 21 ao 28, fala assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximou-se e disseram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande é a fé que você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu amor. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos nos reunir como a Tua igreja poderosa, gloriosa, Senhor, que se reúne aqui nessa noite, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para as nossas vidas e também para as nossas gerações. Nós oramos, ó Pai, que os nossos filhos sejam pastoreados agora, ó Pai, no Kids, no Teens. Oramos e os abençoamos, ó Pai, que haja a graça e o Teu favor sobre a vida dele. Mas nós também pedimos, ó Pai, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos ouvir a Tua palavra e Te obedecer. Que os nossos corações sejam terra fértil, ó Pai, onde a Tua palavra é semeada, como foi falado nessa noite, e ela frutificará a 30, 60 e até 100 por um. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Interessante que nós vemos aqui uma mãe aflita, mas um Cristo suficiente. É um texto que, como vários outros da Bíblia, traz um pouco de estranheza quando nós não conhecemos o contexto histórico, quando nós não conhecemos todo esse panorama. Então, só para vocês entenderem, Jesus está ali na região de Tiro e Sidom. É uma zona muito forte, uma área onde havia um paganismo muito forte. E os judeus chamavam aquele povo de cães impuros. Era essa forma que os puros, os judeus, se consideravam e falavam que o povo daquela região, eles eram cães impuros. Então preste atenção nisso e guarda essa informação. Em Marcos, tanto em Marcos como em Mateus, nós vemos que Jesus, ele tira aquela questão dos alimentos que eram impuros. Então, se você for lá em Marcos 7, do 1 ao 23, Jesus começa a declarar que os alimentos não são impuros. E agora, nesse momento, tanto em Mateus como em Marcos, Jesus mostra que não existem pessoas impuras por sua origem. Glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus porque Jesus veio não apenas para purificar coisas, mas para purificar os nossos corações. E porque nós entendemos que o Evangelho do Senhor é para todos aqueles que o desejam. Interessante que no meio de tudo isso, em meio às pregações, em meio a que Jesus começa a trazer um ensino clássico, um ensino teológico sobre pureza, vem essa mulher que não tem nome, de um povo impuro, de uma região impura, e ela vem que uma mulher totalmente sem nome, mas que ela começa a ter um título que nós podemos dar de uma mulher intercessora. Você mãe, você pai, você tem um papel fundamental na intercessão dos seus filhos, amém? Você e eu precisamos a cada dia orarmos pelos nossos filhos e que nós possamos ser encontrados como homens e mulheres, como intercessores. O Spurgeon fala uma frase que eu gosto muito, que uma fé pequena leva a nossa alma para o céu, mas uma grande fé faz trazer os céus à terra. E nesses dias eu creio que o Senhor está nos chamando, não apenas para nós termos uma fé que faça com que nós tenhamos momentos preciosos como nós temos no culto e nas células, mas eu creio que nesses dias o Senhor está nos chamando para trair os céus à terra, amém? Para trazer o reino aceitável do Senhor,
por onde nós passamos, por onde nós vivemos. Então, nesse dia onde nós falamos sobre mães, e nós sabemos que não existe uma mãe perfeita, não existe ninguém que não seja perfeito, mas nós vemos mulheres que escolheram, enquanto há uma sociedade que prega que é seu corpo e suas regras, e você tem o direito de assassinar uma criança no seu ventre. Muito obrigado, você mãe, que escolheu gerar. Muito obrigado por você, mulher, que escolheu ouvir os sons que vêm dos céus para você e não permitiu que as doutrinas desse mundo governassem a tua mente e o teu coração, amém? E é isso que nós precisamos entender. Jesus ouve no meio daquele lugar um clamor, uma mulher que se levanta, que ela vai aflita, mas ela se levanta como uma mulher vitoriosa. Então a primeira verdade que nós entendemos é uma mãe que discerne a raiz do problema. Versículo 22 fala: eis uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados e clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então nós vemos que essa mulher, primeiramente, ela reconhece a Cristo. Primeiramente ela fala: Jesus, filho de Davi, quer dizer, eu conheço quem você é, eu conheço a sua linhagem, eu sei que você é o Messias, enviado para salvar aos judeus, mas também eu creio que há uma graça que transcende os judeus. Eu creio que nesse lugar, tem um lugar diferente, e esse lugar também é um lugar para mim. Interessante que em Marcos 7, ela fala assim, do 25 ao 26, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Quer dizer, ela ouve falar de um Jesus. Alguém um dia falou para essa mulher quem é Jesus. Da mesma forma, eu e você precisamos falar quem é Jesus. Nós precisamos anunciar quem é Jesus, amém? Para que outras pessoas impuras, outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor, outras pessoas que estão vivendo no pecado e na condenação, precisam ouvir falar de um Deus que ama, que perdoa e que tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, amém, queridos? E então ela encontra essa mulher sem nome, ela tem um discernimento espiritual que muitas vezes nós não vimos sobre o povo, que era o povo puro, o povo salvo, o povo redimido pelo Senhor. É interessante que ela, primeiramente, ela reconhece quem é Jesus, e logo em seguida ela fala: minha filha está possuída, a minha filha está presa, a minha filha está amarrada por laços do diabo. E é interessante que Jesus só pode intervir na tua e na minha vida, primeiramente, quando nós reconhecemos quem Ele é, e logo em seguida, quando nós reconhecemos: há um problema na minha vida, há um problema no meu lar, há um problema no meu casamento, há um problema nas minhas finanças, há um problema na minha saúde, e eu preciso de um toque do Senhor, eu preciso de um toque dos céus, amém, queridos? É esse lugar que eu e você precisamos estar. Essa mulher, ela sabia que ela não tinha como mudar o coração da sua filha, mas ela podia clamar a um Deus que pode, e essa certeza que eu e você precisamos ter. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelas pessoas que nós amamos. Quero repetir essa frase: a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar por todos aqueles que nós amamos. Nesse dia eu quero te convidar a você pensar em uma pessoa, para que você possa exercer o amor do Senhor ao longo dessa semana, amém? Que ao longo dessa semana você possa falar de um Jesus, para que outras pessoas possam reconhecer quem é Jesus, sabe? E aquela mãe, ela estava com o coração aflito, ela não tinha o que fazer do ponto de vista natural, mas ela sabia a quem ela podia recorrer. E é uma verdade que nós podemos ter, mesmo quando nós não pudermos mais falar de Deus aos nossos filhos, ainda nós podemos falar dos nossos filhos para Deus. Se o teu filho, você talvez pai, que teus filhos estão longe do caminho do Senhor, talvez teus filhos já são casados e ainda não conhecem ou se distanciaram do caminho do Senhor, hoje é dia de você, pai e mãe, falar de Deus
a respeito dos teus filhos para Deus, entregar os teus filhos no altar do Senhor e falar: os meus filhos te pertencem, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu e minha casa amaremos a presença do Senhor, e os meus filhos serão tocados nesse dia. Podemos fazer uma oração rápida? Levanta as tuas mãos agora nesse momento. Jesus, nessa noite nós queremos orar, Senhor, por cada filho dessa casa que está longe do teu amor, por homens e mulheres talvez casados que já constituíram famílias, mas porque por alguma razão escolheram caminhar longe de Ti. Senhor, nós oramos nessa noite para que o Teu doce Espírito Santo esteja atraindo corações e mentes. Pai, nessa noite nós queremos ser como essa mulher, Senhor, reconhecer que o Senhor é o Deus resgatador, que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, e nós oramos, ó Pai, por esses nomes que nos vêm ao coração, ó Pai, filhos, parentes, amigos que estão longe do Teu caminho, Senhor, traga-os de volta, Senhor, traga os Teus filhos de volta à Tua casa, Senhor. É uma promessa do Senhor que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nessa noite nós queremos falar deles para Ti, Senhor, e orar para que o Teu doce Espírito Santo esteja atraindo os corações, constrangendo os corações, ó Pai, e trazendo eles em amor para a Tua casa, Senhor. Pai, cerca eles de amor, ó Pai, cerca eles de bondade e misericórdia, para que eles possam reconhecer que só há um Deus em Rolândia, só há um Deus no Brasil, só há um Deus entre as nações, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Sabe, queridos, não deixe de clamar e crer por um toque do céu sobre essas vidas. 1 João 5, do 14 e o 15, fala assim: essa confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo o que? O teu desejo, ou o que você quer no momento de um capricho, não. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o versículo 15 fala assim: e sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhes pedimos, estamos certos de que lhes obtemos os pedidos que nós temos feito. Há um lugar que nossa fé é renovada, há um lugar onde nossa esperança é renovada, onde nós podemos rasgar os nossos corações, que nós podemos pedir e pedir: Senhor, me ajuda a pedir de acordo com a Tua vontade, me ajuda a orar de acordo com aquilo que a Tua palavra nos ensina, amém? Porque Deus tem compromisso com a Sua palavra e com a Sua verdade. Sabe, queridos, nesse dia eu quero te convidar a você entender que tem áreas na tua vida que não vão ser resolvidas por acaso. Tem áreas nas nossas vidas que precisam que, primeiramente, que nós reconheçamos quem Deus é, e logo em seguida que a gente tenha a humildade de falar: eu preciso de um toque, eu preciso ser amado, eu preciso ser corrigido, eu preciso de um posicionamento, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma cura. Não tenha medo de pedir isso para o Senhor, queridos. E nessa noite eu quero te perguntar: em qual área da tua vida, ou da área dos teus filhos, ou do teu lar, você percebe que tem algo que não está normal? Aquela mãe discerniu que algo não estava normal, não era o temperamento dela que era assim, havia um espírito imundo sobre a vida dela. Não é coisa de adolescente, ela está assim porque ela... Não, havia algo que era diferente disso, e essa mãe tem um discernimento espiritual. Então eu oro para você, homem, mulher de Deus, que haja um discernimento espiritual sobre a tua mente, sobre o teu coração, para que você consiga discernir aquilo que é natural daquilo que é espiritual, de quando você consegue resolver isso com ajudas humanas, mas quando você precisa de um toque dos céus sobre a tua vida, amém? Segunda verdade, ela é uma mãe que transformou a sua dor em adoração. No versículo 25 fala assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajuda. Em outra versão, na Ara, ela fala assim: Senhor, me socorre. E é interessante que em Marcos 7:25 ela fala assim: porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, e ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Então um texto fala que ela se ajoelhou, outro texto fala que ela o adorou,
Um texto fala que ela pediu ajuda e outra que ela pediu uma ajuda muito mais forte, muito mais intensa, de socorro, de uma necessidade, de um toque do Senhor. Essa mulher estava aflita, ela estava exausta, ela estava quebrada literalmente, suas emoções totalmente quebradas, mas ela ouviu falar de um Jesus. E essa é a certeza, essa é a esperança que eu e você precisamos ter em Jesus. Por mais quebrados, por mais fraquejando que nós estamos, queridos, em nome de Jesus, que você lembre que há um nome sobre todo nome, que há o nome de Jesus, que há um nome que nessa noite resgata você de uma sepultura, restaura os seus sonhos, refaz as suas emoções, renova a tua mente, para você pode experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E nessa noite eu quero animar o teu coração, por pior que seja a situação física, emocional, espiritual ou financeira. Não existe nada que Jesus não possa tocar, não existe nada que Jesus não possa te interferir. E essa mulher, é interessante que ela tinha todos os motivos para se revoltar. Ela tinha todos os motivos naturais e espirituais. Quando ela ouve falar de Jesus, e Jesus fica quieto, ela podia falar assim: ué, me falar desse Jesus, eu fui até ele. E ela nem esperou dar tempo para Jesus falar aquilo que ele precisava falar. Já pensou se ela saísse revoltada daquele lugar e não entendendo qual era o ensinamento do Mestre? Quantas vezes nós começamos a orar, quantas vezes nós entramos numa batalha de oração, de jejum por alguma causa na nossa casa, e nós não esperamos o Mestre falar, porque nós não damos tempo, e nós nos revoltamos, e nós fraquejamos, e nós começamos a reclamar. Meu irmão, minha irmã, se você está orando por algo há um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não deixe de orar. Eu quero animar a tua fé. Continue orando, continue tocando os céus, continue rasgando o teu coração na presença do Senhor. Não permita que o teu coração seja amargurado, mas encontre um lugar de adoração aos pés de Jesus, porque se você olha para o mundo, você vai ter revolta. Se você conversa com pessoas erradas, elas vão afalfar o teu ego e falar: realmente você é um coitadinho, esse Deus, essa igreja não presta para você. Mas toda vez que você adora Jesus, toda vez que você se prostra veementemente aos pés do Senhor, Ele do alto virá o teu socorro, e você encontrará uma certeza que Deus está ouvindo a tua oração, e você persevera, e você continua, e você avança em nome de Jesus. E é essa noite eu quero te animar, meu irmão, minha irmã, não desista de orar, especialmente se a causa envolve a tua família. Não desista de orar, não desista de crer. Nessa noite começa: Senhor, ajuda-me, Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. Eu preciso, desse lugar, e quando eu vou para esse lugar, eu entendo que eu não estou mais só. Quando você compartilha para o teu líder de célula, quando você compartilha para nós pastores, você começa a dividir um fardo, e o fardo fica mais leve, porque você sabe que tem pessoas que estão orando por você. Amém, queridos? Essa cirurgia toda do Dudu tem sido tão mais leve, porque incansavelmente todos os dias nós recebemos mensagens: pastor, estamos orando por você, estamos orando pelo Dudu, estamos fazendo alguma coisa, E isso alegra. Os processos são difíceis, os processos são doloridos, mas quando a gente escolhe viver em comunhão, fica mais leve, fica mais suportável, e nós não perdemos os olhos da esperança que está no Senhor. Salmo 34, 18 e 19 fala assim: o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e resgata os de espírito oprimidos. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Repete comigo: o Senhor me livra de todas as minhas angústias. Amém, queridos? Essa é a verdade que nós temos na palavra do Senhor. Então essa mulher, ela viu uma oportunidade
Ela podia se queixar, mas ela escolhe adorar o Senhor. Sabe, queridos, enquanto muitas pessoas hoje escolhem, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje está isso, hoje está aquilo. Se a gente for esperar o dia perfeito para adorar o Senhor, nós nunca iremos adorar. Então, nessa noite, que o teu coração se aproxime do Senhor, não importa, e que você consiga também ajudar pessoas que talvez abandonaram a fé, abandonaram a vida em comunhão, abandonaram Jesus porque um dia se frustraram. Quem sabe Jesus vai colocar hoje no teu coração alguém que você vai mandar uma mensagem dos céus e Deus vai usar a tua vida, amém? Para falar de um Deus que ama, que perdoa e que há sempre um lugar preparado para mim. Nós cantamos nessa noite: se a quem Deus libertar, firme enfim será, né? Filho de Deus. Daí ele fala: escolhido, perdoado, eu sou quem diz isso que eu sou. E fala depois: há uma mesa, né? Há um lugar preparado, há um lugar de glória para você, que nós iremos celebrar nessa noite. E essa mãe, ao invés de se ressentir, ela corre para Jesus. Aquele quarto que estava cercado por demônios, que estava invadido por demônios. Aquela mulher, eu imagino, isso daí sou eu imagino aquela mulher olhando para aquela situação lamentável da filha dela, e ela começa a declarar que esse quarto não vai ser mais um lugar de morte, mas vai ser um altar consagrado ao nome do Senhor. Aquela mulher entra naquele quarto, vê a filha dela naquela situação, e ela sai como uma mulher vitoriosa e vai até Jesus e começa a clamar a Jesus. A lágrima dessa mulher se torna a oração, o desespero dela, o pedido de socorro dela se torna um clamor, e esse clamor que toca o céu, sabe? De novo, é uma mulher sem nome, uma mulher tida como impura, mas com uma fé muito maior, que nós precisamos entender, aprender e também seguir ela como um exemplo, que a dor pode ser o peso que te afunda, ou uma ponte que te leva aos pés do Senhor. Qual você vai escolher? O que você vai escolher fazer com a dor que você está enfrentando hoje? Te afundar no mar de decepção e lamento, ou te colocar no lugar de Jesus? Só o Senhor pode restaurar o meu coração, só o Senhor pode restaurar a minha vida, só o Senhor pode fazer com que o meu choro se torne em um clamor. Sabe, meus irmãos, não desperdice jamais a sua dor. Vá aos pés do Senhor. Terceira verdade: uma mãe, ela não desiste diante dos obstáculos. Versículo 23 ao 26, Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu, versículo 26, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Então nós vemos alguns obstáculos. Primeiro, Jesus permanece em silêncio, ele não responde nada naquele momento. Depois ela enfrenta a rejeição dos discípulos, aqueles que deveriam acolher, aqueles que deveriam ajudar. Eles falam: manda ela embora, ela está perturbando, manda essa mulher embora, ela está gritando demais. Depois ela vê que há um limite para a missão, que Jesus fala: eu fui enviado para as ovelhas de Israel. E é interessante que Jesus não usa, e se você for lá para o hebraico, é interessante que os judeus usavam uma palavra que é usado bem como cachorro imundo, como algo extremamente pejorativo. E Jesus não usa o mesmo radical, ele usa cachorrinhos. Se você for ver, a tradução seriam para animais domesticados, um animal que vive na casa. E se você tem um cachorro, provavelmente o teu cachorro vai estar sempre perto da tua mesa, sim ou não? Para esperar qualquer coisinha que vai cair, ou para receber um agradinho ali, né? Então Jesus já vai mostrando: você não é um cachorro imundo, você tem um lugar na casa. Você não é uma mulher imunda, você não é perdida. Há um lugar na casa para você, mesmo que o teu passado seja que você fosse esse outro nome. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo um Jesus que ele quer acolher, um Jesus que ele pega quem nós achamos que somos, cachorros imundos, e ele fala: há um lugar na minha casa para você, há um lugar na minha mesa
para você. Aquela mulher entende que as migalhas da graça de Deus eram mais do que o suficiente para sustentar a ela e curar a sua filha. As migalhas da graça, daquilo que os judeus não quiseram, daquilo que o povo perfeito não quis, escorreu, saiu da mesa. É o fato de hoje eu e você estarmos aqui, porque essa graça nos alcançou, amém? Aquilo que eles não quiseram, aquilo que foi jogado da mesa de banquete que Jesus preparou para o seu povo, eles jogaram, eles desprezaram, e nós fomos tocados por essa graça, por essa misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, depois da morte e da ressurreição de Cristo, já não há mais separação entre os puros e os de descendência pura e os de descendência impura. Todos nós podemos ter acesso ao Pai, todos nós, se confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos acesso à vida eterna. Então não há mais o puro e o impuro por nascença, mas há por uma escolha. Eu e você fomos abraçados por isso, eu e você fomos reconciliados por isso, e a graça de Deus sempre será suficiente para você. A graça e a misericórdia de Deus sempre será suficiente para as suas gerações. A graça e a misericórdia de Deus sempre serão mais do que suficientes para suprir todas as nossas necessidades, ou carências, ou relutâncias, ou tudo aquilo que nós precisamos. Jesus só estava mostrando, só estava dando um tempo para revelar a fé dela, para mostrar que ela era aceita, que ela era perdoada, que ela podia ter um lugar perto da mesa e não mais um lugar de distância. Então nós vemos que Jesus, ela faz e ela entende, ela, sim, Senhor, e ela se coloca num lugar de submissão, falando assim: Senhor, eu entendo quem eu sou, eu entendo que eu sou uma pecadora, eu entendo, eu reconheço que eu sou um pecador e preciso de um Salvador. É o que todos nós precisamos fazer isso pelo menos uma vez na vida, para reconhecer: Jesus, eu sou pecador e careço da glória de Deus. Sabe, queridos, que a dor tem feito com você? Ela tem te feito se fechar nos ressentimentos? Ou ela tem feito você se derramar aos pés do Senhor e pedir que Ele declare sobre você a tua identidade? Se você chegou aqui nessa noite duvidando de quem você é, se você chegou aqui nessa noite duvidando de quem Jesus pode ser na tua vida, eu quero ser voz de Deus para você, para que você tenha plena convicção que você é perdoado, que você é aceito e há um lugar na mesa do Senhor. Quarta e última verdade, ela é uma mãe que toma posse da vitória pela fé. Então Jesus exclamou, versículo 28, mulher, que grande é a fé que você tem, que seja feito como você quer. E daquele momento em diante a sua filha ficou curada. E em Marcos 7,30 fala assim: quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois um demônio tinha saído dela. Então nós vemos que aquela casa que estava flagelada por um demônio, nós vemos que aquela casa que havia discórdia, começa a se tornar um altar de adoração ao Senhor, e reconhecendo que Jesus pode todas as coisas. Aquilo que era uma perturbação, que havia gritos, começa a ver a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente tua e a minha, para até que Ele venha. Meu irmão, minha irmã, quando você voltar hoje para a tua casa, não importa como estava, como a hora que você saiu, sobre a tua casa a paz do Senhor, sobre a tua casa ao favor do Senhor, aleluia, aleluia. É isso que nós precisamos declarar, meus irmãos. Quando você sai da tua casa, talvez angustiado, você vai declarar: a graça do Senhor está sobre o meu lar, a paz do Senhor está sobre a minha casa, e quando eu retornar, a paz do Senhor retornará comigo, porque Deus tem um compromisso com homens e mulheres com coração contrito, que se colocam à disposição de ouvir falar de um Deus. Sabe, queridos, quem ora é uma mãe, mas quem recebe a graça é a filha. Pai e mãe, não deixe de orar pelos seus filhos. Não importa se eles são
pequenininhos que estão no teu colo, que você tem poder sobre eles, ou se eles já são casados ou até pais. Não deixe de um dia sequer orar por eles. Sabe, queridos, muitas vezes a nossa oração não consegue, a nossa voz muitas vezes não consegue chegar até o lugar, mas quando nós oramos com fé, quando nós oramos com disposição, quando nós oramos e entregando as nossas famílias ao Senhor, você vai ter uma plena convicção que a tua fé, a tua oração vai tocar lugares onde talvez a tua voz jamais. Na intercessão dessa noite nós oramos, antes do culto começar, nós oramos por pessoas que estão enfermas, e é uma oração que nós fazemos todas as vezes, Senhor, em vários hospitais. A gente não sabe o nome daquelas pessoas que estão enfermas, nós não sabemos o nome de todas as pessoas que estão internadas na nossa cidade, quem dirá da nossa nação, mas Jesus sabe, e por isso que nós, como igreja do Senhor, vamos orar e vamos pedir para que um toque dos céus venha sobre pessoas enfermas, seja física, seja emocionalmente, amém? Sabe, queridos, eu sei que nós estamos falando sobre uma mãe, mas hoje eu quero ampliar um pouquinho mais isso. Sabe, Deus honra pais que oram pelos filhos, Deus honra maridos e esposas que oram pelo seu casamento, Deus honra você, filho, que ora pelos teus pais, que ora, que relembra de onde você veio e que eles precisam ter um toque dos céus. E Deus sempre irá honrar um homem e mulher temente ao Senhor que ora pela sua casa, pelos seus amigos, pelos seus parentes. A fé não é saber apenas que Deus pode fazer, a fé é crer que Deus quer e nós perseveramos até que se torne realidade. Mateus 11, do 28 ao 30 fala assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Se nessa noite você estava pensando em parar de orar, se nessa noite você estava pensando em desistir, ou se nessa noite você está lembrando de alguém que parou ou desistiu de caminhar com Cristo, eu quero orar para que haja ousadia sobre você, para que você possa primeiramente reconhecer quem Deus é, mas que logo em seguida que você possa ser voz de Deus, pelo menos para uma pessoa ao longo dessa semana, amém? Que você possa ser voz de Deus, para que uma pessoa possa ouvir falar quem é Jesus, filho de Davi, que tem misericórdia, que continua atuando hoje, que continua libertando hoje, que continua curando hoje, que continua fazendo sinais e maravilhas ainda hoje. O pessoal do louvor já pode vir. Creia que a sua fé vai entrar em lugares onde talvez os teus pés ainda não podem entrar. Sabe, queridos, o que aconteceu com aquela mulher, hoje pode acontecer com você, hoje pode acontecer no teu lar. Quando uma mãe se coloca de pé e quando uma igreja se coloca de pé, nós veremos libertação, nós veremos o agir de Deus. Sabe, essa mulher discerniu que a luta era espiritual e ela correu até Jesus. Então quero recapitular com você. Ela transformou a dor dela em adoração aos pés do Senhor. Ela enfrentou o silêncio, a resistência, o preconceito, mas ela não desistiu da sua bênção, ela permaneceu naquele lugar em adoração, e ela voltou para casa e encontrou a filha dela totalmente liberta por meio da fé. Nessa noite eu quero te convidar a você começar a olhar para áreas da tua vida que precisam de um toque do Senhor. Quero te convidar nessa noite para você se colocar aos pés do Senhor e falar assim: ó, Senhor, nessa noite eu estou cansado, talvez eu cheguei aqui a ponto de desistir, Senhor, mas nessa noite eu preciso do teu toque, nessa noite eu preciso de um toque do Senhor que só o Senhor pode fazer. Não sei se hoje o que te angustia é um filho longe, um filho distante, ou é um casamento em crise, ou é alguém doente com laudo impossível, ou alguém que está com confusões nas suas mentes, ou alguém que está horrivelmente atormentado por espíritos malignos. Não sei qual é o caso, mas eu tenho plena convicção que há um Deus, e eu quero pedir, qual é aquele banner final para mim, Milene, por favor? Eu quero te convidar nessa noite, quando eu e você exercemos a nossa fé em
Jesus. Sabe, queridos, enquanto muitas pessoas tentam falar que a força de um pensamento positivo vai nos levar para um outro lugar, outras pessoas falam sobre o poder da determinação e tantas outras filosofias humanas. Quando você tem fé em quem você é, porque tem que despertar algo que você é bom, e eu vou para a palavra de Deus e eu entendo que eu preciso ter uma fé baseada em Jesus e somente em Jesus. Eu consigo discernir a batalha espiritual e eu peço ajuda para Jesus. Eu sei que não existe mais mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Logo em seguida, o que eu transformo a minha dor em adoração, e essa adoração será aos pés de Jesus. Logo em seguida, eu entendo que eu não vou desistir da minha bênção, apesar dos obstáculos. Apesar de tudo aquilo que até hoje tem tentado roubar a tua paz, ou tentado dizer que você não pode. Logo em seguida eu começo a crer que quando uma igreja ora, vidas são libertas. Eu começo a entender que é muito bom orar em casa, como diz a palavra de Deus, de fechar a porta do quarto, entrar num lugar de oração, mas é muito bom quando eu estou cansado, quando eu estou triste, quando eu estou desanimado, eu vou para a casa do Senhor, e esse lugar eu recebo o conforto do Senhor, eu recebo um abraço de que um irmão é usado pelos céus para aquecer a minha alma, amém? Seja por meio do culto, seja por meio da reunião de oração, seja por meio da célula, é nesse lugar que eu começo a me sentir abraçado pelo Senhor, e é um lugar que vem para te libertar e te liberar. E não esqueça que onde há oração, há esperança. Repete comigo: onde há oração, há esperança. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos e começa a ver onde está faltando oração, onde está faltando esperança. Eu não estou aqui te julgando, meu irmão, minha irmã. Eu já passei por momentos da minha vida sendo pastor que passei dias, semanas sem ler a Bíblia por causa de um problema que estava abalando a minha alma. Mas eu entendi que é nesse lugar de perseverar, esse lugar de estar na casa do Senhor, esse lugar de encontrar esperança e vida, que nós encontramos, a esperança volta a nascer, o sopro do Senhor volta a aquecer o teu coração. Então eu não sei o que está passando pelo teu coração, mas eu tenho a plena convicção que nessa noite Jesus pode tocar, nessa noite pode voltar até a esperança sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças. Eu não sei o que é, mas entrega hoje para o Senhor, vai aos pés do Senhor nessa noite e fala assim: Jesus, Filho de Davi, me socorre. Jesus, Filho de Davi, eu me prostro nessa noite e te adoro e reconheço que o Senhor pode todas as coisas, porque onde há oração, há esperança.